aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, essa doutrina tão consoladora que tanto nos ensina. E a nossa conversa de hoje será acerca do tema o mal e o remédio. Esse tema se encontra lá na Bem-aventuranças, que também encontra passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos do 3 ao 16, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 17 ao 36. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema ele é tratado lá no capítulo 5, que justamente vai versar sobre as bem-aventuranças, especificamente no item 19. E o que são as bem-aventuranças? Mahatma Gandhi, que diga de passagem não era cristão, uma vez nos disse que se todos os livros sacros do mundo fossem destruídos e restassem apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido. O Sermão do Monte, essa passagem da Bíblia, são consolações diretamente para o espírito. Vivemos num mundo hoje onde os índices de depressão cada vez aumentam, especialmente em nosso país, onde o número de suicídios também se eleva, atingindo faixa etária cada vez menores, onde os idosos estão com sintomas de depressão. Um mundo onde parece que os maus prosperam e os bons sofrem. E o Espiritismo vem trazer uma explicação para esses momentos, para esses sentimentos. Mas uma explicação que atravessa o plano físico. E é importante dizer nesse momento que justamente por isso o Espiritismo não procura nenhuma forma de proselitismo. Ou seja, não importa que façamos espíritas, mas o que importa verdadeiramente é a conversão da alma, é o progresso moral de todos. O Espiritismo, então, não vem dizer que essas dores são ruins, não vem criticar as dores, mas sim dizer o porquê delas, o porquê delas existirem. E fazendo um parênteses aqui, não tratamos das dores desnecessárias, as dores criadas pelo próprio indivíduo, aquelas que podemos evitar. Se eu sei que há um risco em dirigir e consumir bebida alcoólica ao mesmo tempo, mesmo assim eu faço, sofro um acidente, causo um dano a outra pessoa, são dores que eu poderia evitar. Não é dessas dores que o Espiritismo vem explicar o motivo. Porque essas, pelos nossos próprios atos, nós podemos evitar. Mas então, a explicação aqui versa sobre aquelas dores que não foram provocadas pelas nossas forças, aquelas dores inevitáveis. A perda de um ente querido, a perda de um trabalho, da saúde, o abandono de um ser amado. São dores que não podemos evitar. São causas naturais. E aí, neste ponto, o Espiritismo traz uma conversão do pensamento religioso para nos apresentar um ensinamento de pura e clara consolação. O Espiritismo vem nos dizer
que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Que nós não somos apenas um corpo, mas sim espírito. Que a nossa existência, ela não começa e nem termina aqui. E mais importante, quando nós percebemos isso, nós vamos nos afastando do materialismo. Porque o materialismo, essa crença de que somos só corpo, de que tudo acaba aqui, nos deixa cada vez mais com dificuldades de entender essas dores. Como entender a perda de um ente querido se tudo acabou com a ida dele? E esse pensamento vai cada vez nos afunilando em uma escuridão. Mas pelo contrário, quando nos deparamos com a existência eterna do Espírito, a explicação através dos planos reencarnatórios, de que o nosso espírito vai, é apenas o nosso corpo que fica. Nós começamos a compreender a verdadeira vida e o que realmente importa. Mas aqui, frise-se, essa consolação que o Espiritismo nos traz não é uma consolação para tirar essa dor, para que ela deixe de existir. Até porque, se ela não tivesse que existir, Deus já a teria tirado. Mas por outro lado, o Espiritismo nos diz, o Espiritismo nos consola para que essa dor permaneça, mas para que nos tire o desespero, porque é ele que nos leva para a escuridão. Mas por que não tirar a dor? Haroldo Dutra Dias conta em uma das suas brilhantes palestras a história da lagosta. Fala que a lagosta é um animal muito peculiar, que ela tem uma carne muito sensível, gelatinosa, mas que para proteger esse corpo, ela constrói uma casca. E a casca da lagosta é extremamente sólida, dura, difícil de quebrar. Só que a lagosta, ela cresce. E quando ela cresce, essa casca já não serve mais. Então, a lagosta se desfaz dessa casca, se recolhe no fundo do mar, dentro de um buraco, para fazer uma outra maior que caiba em seu novo corpo. Só que a lagosta não para de crescer. Então ela cresce mais. E de novo, a nova casca não serve. Então ela tem que fazer todo o processo de novo. Só que acontece uma coisa. A lagosta não pode deixar de crescer. Portanto, ela sempre terá que fazer essa casca. E é assim que acontece conosco. Nós não podemos nos ausentar da lei do progresso. Nós temos dentro em nosso íntimo o desejo de melhora, a necessidade de evoluir, de nos tornarmos pessoas melhores. E para isso, nós temos que perder essas cascas. Nós temos que perder os entes queridos. Nós temos que perder empregos. Nós temos que, muitas vezes, perdermos a nossa própria saúde. Mas
É exatamente o que o Espiritismo vem nos ensinar. É exatamente isso. É o progresso. É o caminhar. As dores e os sofrimentos fazem parte do nosso progresso moral e espiritual. Porque o que realmente vai importar não é o resultado, mas sim a escalada até chegar a esse resultado. Mas então, que remédio nós podemos nos receitar? Que remédio nós podemos acolher no momento desses sofrimentos? Porque sabemos que eles são necessários, mas como passar por eles? Santo Agostinho, que é quem nos dita essa mensagem edificante, lá no item 19 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi um exímio orador e que lá naquele tempo, lá no início, muito tempo atrás, vem trazer, resgatar a verdadeira fé, trazendo uma revolução dentro do cristianismo. Ele vai nos explicar nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que o maior remédio para as dores, para o mal, é a fé cristã. É a verdadeira fé em acreditar nesse futuro, nessa vida eterna. Ter fé que a verdadeira lei é a lei do progresso, não é a lei do retrocesso. Com o auxílio da oração, remédio importantíssimo para as dores da alma. Mas a oração é aquela feita com o coração, não apenas com a boca. E aliada à oração, o melhor antídoto para a alma, para as dores, é o trabalho. O trabalho se torna extremamente eficiente nos momentos de angústia. Mas não só o trabalho remunerado, mas também o trabalho da caridade, o trabalho do amor, o trabalho de fazer aos outros o que queria que aqueles outros o fizessem. O trabalho, conforme nos explica Joana de Ângeles, lá no livro Leis Morais da Vida, conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Corrige as imperfeições, ou seja, progride moralmente. E mais importante ainda, disciplina sua vontade. Sabe o que quer. É através dele que os nossos desejos vão cada vez ficando mais próximo do espírito e mais longe do corpo. Lembremos que trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. Portanto, não nos recusemos ao convite do trabalho, porque é através dele que o progresso moral é atingido. Lembremos do ensinamento espírita, dessa consolação que nos é fornecida, dessa retiragem do véu que escondia a vida eterna, a verdadeira vida. Tenhamos, portanto, fé no futuro. Tenhamos, portanto, fé no médico das almas, Jesus, que não nos diz e não nos fala que as dores sumirão, deixarão de existir. Mas em verdade, pega na nossa mão e diz que estará do nosso lado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Isso está lá em Mateus capítulo 7,
nos versículos 7 ao 11. Pedi e obtereis, buscai e acharei, batei a porta e a porta vos abrirá. É através dos nossos atos que a nossa vida vai mudar. É através da prática do bem e da verdadeira caridade que passaremos pelos momentos difíceis. Então aproveitemos esse remédio que nos é fornecido através da fé e através da verdadeira vida. Para finalizar, pedirei licença para ler uma mensagem que está lá no livro Vinha de Luz, intitulada Brilhe Vossa Luz e ditada pelo Espírito Emmanuel. Ela diz o seguinte: se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhá-la. Que assim seja e que Deus nos abençoe e nos proteja sempre.